E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Lógica de Programação, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso curso e vamos falar sobre vetor e matriz, tá? Esse aqui é o nosso roteiro de aula, tá? Onde a gente vai dividir novamente esse conteúdo em duas partes, em dois vídeos. Nesse primeiro momento vamos falar de vetor, tá? E a segunda parte vai ser finalizando com matriz, ok? Então, quando é que surge a necessidade da gente usar um vetor no nosso programa, tá? Vamos criar aqui, vamos fazer todo um contexto, certo? A gente aprendeu o conceito de variável, certo? Onde a gente precisa tá colocando uma variável para armazenar um dado, certo? E aí a gente, vamos supor que a gente quer armazenar o dado de nome e idade. Aí a gente faz uma variável para o nome, uma variável para a idade, né? Se a gente quiser atribuir, vamos supor, mais dados, como um peso, como uma média, né? Uma contagem, a gente sempre fica tendo que criar uma variável para cada dado, certo? Só que aí, para o nosso programa, fica um pouco ruim. Por quê? Não fica intuitivo a gente criar, vamos supor que a gente quer armazenar 10 nomes. E para esses 10 nomes, a gente tem que criar 10 variáveis diferentes para armazenar um nome, né? Nomes de pessoas. Então o vetor ele chega nessa situação para que a gente possa armazenar, né, um dado específico, vou colocar como é o nome, certo? Do tipo caractere. E a gente possa armazenar, sendo em um único vetor, vários dados. Ou seja, vai ser uma variável, certo? Que vai permitir que a gente coloque vários dados dentro dela. O do tamanho que eu quiser, certo? O meu vetor pode ser do tamanho que eu quiser. Então, vamos entrar na parte de conceitos de vetor e aí a gente vai para a parte prática para vocês entenderem, certo? Então, o que seria esse vetor? Ele é uma estrutura de dados que armazena múltiplos valores, como eu vinha falando, tá? Sendo do mesmo tipo em uma única variável, acessado por índice. Ou seja, a gente consegue armazenar, tá? Um dado, os dados, na verdade, a gente consegue armazenar vários dados e quando a gente quiser acessar esse determinado dado, a gente vai pesquisar ele pelo índice do vetor, tá? A característica do vetor é que ele é unidimensional, ou seja, tem apenas uma linha ou uma coluna, certo? Então, ele vai ser seguido apenas como se fosse uma fileirinha de linha, como vem apresentando aqui. E aí eu já me adianto para mostrar como é que vai seguir a questão do índice, certo? E aí eu coloquei essa caixa, essa tabela aqui, tá? De uma linha, para que eu possa fazer um exemplo de como é que vai se comportar, como é que é armazenado, né, no próprio programa, tá? Então vejamos, vamos supor que isso daqui é a nossa variável, tá? Nossa variável de vetor, certo? E ela aqui vai ser de números, tá? Não, melhor, ela vai ser de nomes, para vocês conseguirem diferenciar os índices, tá? Então vamos aqui, pessoal. Como é que vai se comportar, né, o nosso vetor no programa, tá? Ele vai ser basicamente como se fosse essa linha aqui, certo? E aí cada blocozinho desse, ele vai ser numerado. O programa vai, né, automaticamente, é do programa mesmo, numerar cada bloquinho desse. E o que é isso daí? Cada número desse aí vai ser os índices. Então eu vou ter aqui índice 1, que eu posso determinar também, tá? Eu vou ter o 2 e 3, tá? A gente fez um vetor, tá? Que pode armazenar 3 dados dentro dela, certo? E aí aqui eu posso estar colocando um dado de
Samuel, né, de nome. Posso botar Edu, né? E também posso botar, vamos supor, Gabi, tá? Então aqui eu posso estar colocando dentro do meu vetor 3 dados. Como é que eu posso estar acessando esses dados? Eu vou chamar, vamos supor que o nome desse vetor aqui que eu coloquei é nomes, certo? E quando eu quiser exibir algum desses nomes aqui, no meu programa eu vou colocar um escreva, certo? E dentro dele eu vou botar nomes, que é o nome da minha variável, e vou informar o índice, tá? Vou dar um exemplo aqui de 2. Quando eu fizer isso, eu vou ter, né, o nome Edu aparecendo, certo? Então, cada vez que a gente for quiser exibir algum dado desse vetor, dessa variável vetor, a gente tem que colocar o nome dela juntamente com o índice para a gente ter acesso, certo? Vamos para a parte prática, vamos no nosso programa, vamos criar, né, um vetor e aí na prática ver como é que funciona ele, certo? Então, pessoal, estamos aqui no nosso ambiente de trabalho, né? E aí vamos fazer aqui um código do tipo banco de dados, certo? A gente vai fazer um banco de dados onde a gente vai colocar nomes de pessoas aqui, certo? E vamos colocar a idade também. Fazer como se fosse um cadastro delas, tá? Então vamos iniciar primeiramente na variável. Como é que a gente faz, né, para uma variável do tipo vetor? Eu vou colocar uma variável nomes, certo? E aí eu vou especificar que é vetor, certo? E aí eu coloco colchetes, certo? Para definir o tamanho do meu vetor, tá? Vamos fazer que nem um exemplo que eu dei, que é um vetor que vai ter 3 armazenamentos dentro dele, certo? Então, 1, tá? 2 pontos, 3. Ou seja, meu vetor é de tamanho 3, tá? E aí eu coloco o tipo dele, que é de caractere, certo? Tá? E eu vou criar outra variável, né, que é a idade, sendo ela o vetor, também de tamanho 3, só que agora de inteiro, tá? E aqui eu posso fazer meu programa. Então eu vou botar assim, um escreval, dizendo: olá, aqui é um banco de dados. Escreval. E aí eu vou pedir aqui para cadastrar 3 pessoas, certo? Então, cadastre 3 pessoas, certo? Cadastre 3 pessoas. E aqui, o que a gente vai fazer? Para cadastrar elas, a gente tem que fazer o quê? Tem que colocar um leia, né? E além disso, tem que fazer nomes e ainda informar a posição do nosso vetor, onde quer que esse nome seja armazenado. Então, nomes 1, tá? Da mesma forma, leia nomes 2, né? Nomes 3 e assim sucessivamente. Só que aí a gente conhece, né, uma forma de estar otimizando essa repetição. Com isso, a gente pode utilizar o laço de repetição para ficar nos ajudando a armazenar os dados de dentro desse vetor, tá? Como a gente sabe o tamanho do vetor, a gente sabe o limite e o tamanho do vetor,
a gente pode estar utilizando o laço de repetição para, certo? Com isso, eu vou abrir outra variável que é count, tá? Count inteiro, certo? Que ela aqui vai ser responsável para a contagem. Vou botar em minúsculo. Count. Pronto. Certo? E aí eu posso fazer para count de 1 até 3, faça. Faça o quê? Eu vou colocar um escreval aqui. Escreval. Nome da vou colocar o nome da primeira pessoa. Só que para eu evitar eu ficar colocando 1 e 2, o próprio programa que vai atualizando isso daí. Com o que? Com o meu count. Então, nome da, eu vou colocar aqui a variável count. Vou fechar. Nome da primeira. Vou dar um espaço. Primeira pessoa. Certo? E dá outro espaço aqui. Vou deixar só o escreva mesmo para que quando no programa a gente coloque do lado. Então, escreva nome da primeira pessoa. E eu vou botar um leia. Leia nomes e vou informar a posição, que a posição é na primeira, tá? Isso vai se repetindo para todos, certo? Só que aí falta o que? A idade. Eu quero que seja escrito a idade, o nome e a idade de cada pessoa. Então escreva. Aqui eu quero que baixe uma linha. Então escreva. E eu vou botar idade. Só idade mesmo. E a pessoa digita. Nome da primeira pessoa, idade. Pronto. Então isso vai ficar se repetindo. Eu vou botar fim para. Fim para. Tá? Vamos testar o programa e ver. Ah, faltou uma coisa. Leia. Idade. Conte. Tá? Eu vou colocar só um escreval que é o relatório de todos. Certo? Então, deixa eu fazer assim. Vou fazer outro laço de repetição aqui. Aqui é para cadastrar. E eu vou fazer um laço de repetição agora para mostrar os nomes das pessoas que foram cadastradas. Certo? Então, posso usar o mesmo count de 1 até 3 e faço. Por quê? Tanto para armazenar o dado, a gente tem que informar a posição, quanto para mostrar. Por isso que a gente vai usar dois laços de repetição, tá? Um para cadastro, então, vou até especificar aqui. Laço de repetição para cadastrar dados. E laço de repetição para mostrar os dados. Então aqui eu posso fazer assim, ó. Escreval. Relatório. Né? E aí eu vou botar uns tracinhos aqui, ó. Para ficar como se fosse de um relatório mesmo. Vou colocar fora. Porque como eu não quero que repita esse negócio de relatório, eu só quero que repita o conteúdo, que é o nome das pessoas, o relatório fica fora. O nome relatório.
Então, vou só apagar isso daqui. Então, relatório. E eu posso colocar. Então, eu posso botar primeira pessoa. Tá, conte. Vírgula. Primeira pessoa. Vírgula. Nomes. E a sua posição. Posição, conte. Tá. E aí, escreval. Vou botar a idade. Idade e conte. Pronto. Aqui vai ficar repetindo. Primeira pessoa. Fulano. Idade. Tal. Certo? Eu vou finalizar aqui com fim para. Pronto. Aqui, né? Eu vou estar armazenando, aqui mostrando os dados e vamos ver como é que vai estar comportando o nosso programa. Vou dar um F9. Opa. Se dá assim correta. Deixa eu terminar aqui. Só um detalhe, pessoal. Não vai ser parênteses, tá? A gente coloca colchete também, certo? Para informar a posição. Não é parênteses. Então, vou modificar de cada um aqui para deixar da forma correta. Então, eu estava dizendo que era parênteses, até no exemplo eu mostrei como se fosse forma de parênteses, só que não. A gente tem que informar em colchetes, certo? Então, vamos testar aqui nosso programa. Então, veja aqui como é que aqui está. Olá, aqui é o banco de dados, cadastre 3 pessoas. Nome da primeira pessoa, eu vou botar aqui, João. Confirmo, e ele pede idade, 34. Confirmo. E ele diz, nome da segunda pessoa. Vendo que ele vai atualizando, não tem para que eu colocar 1, 2 e 3 no escreval. Ele vai atualizando conforme a posição do conte, né? Com que o programa vai repetindo. Então vamos aqui, Pedro. Idade. 5 anos. Nome da terceira pessoa. Joana. Idade. 45. Aí aqui mostra, né, o relatório. Primeira pessoa, João. Idade. 34. Segunda pessoa. Que ficou pessoal, né? Segunda pessoa, Pedro. Idade 5. Terceira pessoa, Joana. Ficou pessoal, mas aqui é só. Pronto. Tirei. E eu posso mostrar aqui também passo a passo para vocês verem. Então, aqui vem para a parte das minhas variáveis. Vai contabilizar nomes. Veja que aqui eu tenho, ó, como é que é cada posição do meu vetor. Para esse vetor que foi contabilizado, eu tenho nomes 1. Aqui eu vou ter meu valor. Nomes 2, nomes 3. E para cada um deles é que vai ser armazenado. Da mesma forma, idade. Tá? E aí foi contabilizado o conte. Aqui a recepção. E aí a gente entra no laço de repetição. E aí vai pedir. Escreva o nome da primeira pessoa. Eu escrevo. Tá? X. Vai baixar uma linha. Idade. 6. E assim sucessivamente. Tá? Até finalizar. Tá? Então, basicamente, é assim que vai se comportar o vetor. Né? Ele vai permitir que a gente armazene dados, vários dados, dentro de uma só variável. Certo?
Então, beleza. Então, pessoal, a gente fica por aqui, tá? Com essa primeira parte, tratando de vetor. E na próxima aula, que é a segunda parte, a gente vai estar falando sobre matriz, tá? Que é uma forma um pouco mais complexa do que é o vetor, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e entendido bem do que foi passado, tá? Então, até lá.